Agora nós vamos começar a montagem do nosso bolo. Este vai ser um naked cake de cenoura com brigadeiro de chocolate gourmet maravilhoso, tá? Então vou ensinar para vocês todo o passo a passo. Aqui eu tenho o meu cake board, ele é de aro 25, tá? E a nossa massa está no aro 15, então tem 10 centímetros na borda para a gente conseguir segurar e transportar também com segurança. Vou colocar aqui em cima da minha bailarina, tá? Na minha bailarina eu sempre gosto de colocar um suportezinho de silicone, que ele ajuda a aderir, tá? Então a gente não fica com o bolo correndo, isso é muito bom. A gente coloca aqui. E agora eu vou mostrar pra você como que nós fazemos para preenchermos a manga de confeitar sem ficar com aquela mão melada, sem sujar tudo, tá? É uma forma prática e bem legal de fazer. Vou ensinar então pra vocês. Aqui eu tenho, ó, um copo alto, pode ser qualquer copo que você tenha aí, o mais alto que você tiver. Tenho também a minha manga de confeitar, tá bom? Aqui eu fiz apenas um buraquinho, um orifício aqui na frente. E eu vou colocar nesse orifício, nesse buraquinho, um bico perlê. Esse aqui é o bico perlê 2A, tá? Ele é só um círculo na ponta. Esse bico vai nos ajudar a fazer o recheio ficar regular na nossa montagem, tá bom? Então o que a gente faz? A gente insere esse bico. Se você quiser colocar adaptador pode, mas sem adaptador também dá. Como eu vou fazer aqui. Você vai inserir o bico até o final do seu saco de confeitar. Ó, percebam que aqui, ó, ele não chegou até o final. O que a gente faz? A gente pega uma tesoura, aperta um pouquinho pra cima, ó, e a gente corta esse excesso aqui que ficou pra fora, tá? Então aqui, ó, eu coloco a minha tesoura aqui na pontinha e tiro esse excesso só pro nosso bico terminar de entrar. Cuidado com essa partezinha que a gente sempre esquece e fica por perto, ela pode ir para o nosso bolo. Então, coloca sempre na lixeira, descarta rapidamente. Então agora a gente percebe, ó, que o nosso bico chega até o final. E ele sobra um pouquinho, tá? Não deixa ele muito pra fora não, porque com a força, né, na hora que a gente fizer a colocação do recheio, ele pode vazar, ele pode sair. Então é importante que ele fique só um pouquinho pra fora, só pra formar esse desenho do círculo que a gente quer. Lembrando, esse é o perlê 2A. Agora sim, eu vou te ensinar como não deixar a sua mão melada pra você prensar qualquer bolo, recheá-lo. Você vai dobrar, ó. A primeira volta é uma bordinha, ó, de uns 4 dedinhos. Sempre com um saco grande, tá? Em médio para grande, nunca o pequeno, porque o pequeno é difícil de fazer essa dobradura. E também você vai ter que colocar um pouquinho de recheio, ter que repor mais a sua manga. E você faz a segunda volta, ó. Aqui, se você não tiver o copo, você já forma um copo com a sua mão, abre com a outra, ó. E coloca a sua mão aberta em volta dessas dobras que você deu. Assim a sua mão vai estar protegida, você não vai correr o risco de melar a sua mão. E aqui é o local onde vai ser preenchido com o seu recheio, tá? Se você não quiser fazer isso, ainda tem mais dificuldade, não consegue fazer esse copinho com a sua mão, você vai utilizar o copinho que você tiver mais alto aí, que você tem em casa. Você vai vesti-lo, ó, só de fazer aquelas dobrinhas. Você vai vesti-lo com a sua mão e ele vai ficar assim. Então aqui a gente introduz o recheio na nossa manga de confeitar de forma simples e prática, tá? Vou fazer para vocês verem. Eu tenho uma espátula de silicone e o nosso recheio de brigadeiro gourmet maravilhoso. Olha esse recheio, que coisa linda. Ó. Ele está num ponto firme, tá? Porque a gente vai fazer um naked, então ele precisa de estrutura. Não pode estar muito mole, tá bom? Então é o ponto mesmo de recheio para bolo. E agora eu vou começar a inseri-lo aqui na nossa manga de confeitar. Então eu seguro o copo, vou até o final e passo pela lateral. O próprio recheio se encarrega de grudar na lateral da manga de confeitar. Novamente, vou pegar mais um pouco na minha espátula, vou até o final e subo. E assim eu vou preenchendo. Uma dica, nunca preencha muito o seu saco de confeitar, porque isso vai dificultar na hora de você pressionar o recheio, tá? Então não passa muito cheio, não.
nós já estamos terminando aqui a colocação do recheio. Eu vou mostrar para vocês como nós vamos retirar também. Prontinho. Depois a gente vai, ao longo do processo da montagem desse bolo de cenoura, a gente vai repondo a manga, ó. Agora é bem fácil. É só você subir a sua manga e confeitar. Ó. Só isso que eu coloquei, tá? Eu vou apertar aqui em cima e torcer. Com isso, o próprio ar que a gente fez, o buraquinho aqui, o ar vai expulsando. O brigadeiro vai expulsando esse ar e ele vai descendo, ó. Ok? Então aqui é o ideal. A sua mão precisa estar assim. Esse dedo polegar para frente e os outros 4 eles vão apertar esse recheio no bolo. Então vamos começar a nossa montagem do nosso naked cake de cenoura com brigadeiro de chocolate. Nós vamos fazer aqui uma colinha para o nosso bolo não correr, tá? Então a gente pega o nosso cake board. Vou pegar o nosso recheio mesmo de brigadeiro, ó. Vou fazer aqui, ó, uma colinha. Se você quiser e tiver mais estrutura aí, mais coordenação, você pode usar a própria bailarina, ó, e girar o prato. Não faça em todo o diâmetro, porque o nosso bolo é um pouco menor, tá? É só mesmo no círculo onde a massa vai encaixar aqui. Isso aqui já é o suficiente, tá bom? Ó. Só no meio mesmo para ele dar uma coladinha. Isso aqui vai facilitar a nossa vida e também vai fazer com que o nosso bolo fique firme. Então agora eu pego a minha primeira massa. Essa aqui é a nossa massa de cenoura que nós fizemos. Ela é muito úmida, muito estruturada e ela é molhadinha, tá? Então a gente não precisa de muita calda. A gente coloca aqui, ó, centralizando no nosso cake board, tá? No pratinho. Dá uma leve pressionada. E agora a gente vem com a nossa caldinha. É a nossa calda neutra do curso. Então aqui eu vou passar bem pouquinho porque realmente o bolo está super úmido. Nas outras a gente pode caprichar um pouco mais, tá? Nas outras camadas de massa. Lembrando que essa aqui é de aro 15. Então a gente deixa aqui dar uma penetradinha na massa, tá? Para ela descer um pouquinho. Se você quiser adiantar o processo, você pode dar uma espalhadinha com uma colher também, não tem problema, tá? Só não coloque muita calda, porque excesso de calda no naked cake vai realmente prejudicar a estrutura dele, tá? Lembrando que o naked é um bolo pelado, sem cobertura. Ele só tem recheio e massa, tá bom? Então vamos lá. Agora nós vamos começar a fazer a parte bonita do nosso naked. Porque, como eu disse, o naked ele fica totalmente exposto, né? Ele é um bolo pelado. Então a gente dá uma limpadinha com papel toalha aqui no bico, ó, do nosso saco de confeitar. E a gente vai começar agora decorando de fora para dentro. Então a gente vai rechear pensando no que vai ficar de fora, visível, né? Então a gente começa, ó, fazendo gotinhas, ó. Segura bem, sempre apoia aqui, ó, os dedos, para você ter mais firmeza no seu saco de confeitar, e aqui tá apertado para não subir o recheio. Então você aperta com o polegar para não deixar subir o recheio, e aqui você pressiona para sair o recheio, tá? Então a gente vai fazer exatamente assim, ó. Pressiona aqui, ó, vai, faz uma gotinha e volta. Solta, vai, juntinho, faz uma gotinha e volta. Lembrando que o brigadeiro, ele mesmo se carrega de colar uma gotinha de recheio à outra, tá? Então vai ficar certinho. Gira um pouquinho o prato para ficar sempre de frente para você, ó. Vai e volta, vai e volta. Então você tá engordando, ó, a gotinha e voltando de novo. Engordando até a borda e desce. Novamente, ó. Engordando e desce. Engordando e desce. E assim a gente vai repetir o processo em toda a borda. Vou mostrar para vocês, tá? Vou só limpar aqui o meu bico. Sempre o bico limpo, o trabalho também vai ser limpo, tá? Olha que brigadeiro mais estruturado é esse. E ele realmente é muito gostoso. Sempre de frente para você conseguir ver até onde está indo a gotinha lá na borda da sua massa, tá? E a última aqui. Agora o centro, a gente não precisa, ó,
Fica assim. Agora, no meio do bolo, a gente não precisa fazer esse detalhe, tá? A gente pode fazer uma espiral normal. Então, eu começo aqui do centro, ó, giro a bailarina e faço o recheio ser distribuído até chegarmos à pontinha das gotinhas, tá? Lembrando que esse centro tem que ficar também com a mesma altura. Preenchido o centro, ó, preenchi o centro completamente com o nosso recheio de brigadeiro. Nós vamos repetir todo esse processo em todas as camadas de massa. Esse bolinho aqui, esse naked, vai ter 4 camadas de massa, 3 de brigadeiro, 3 de recheio, tá? Então a gente vai sobrepondo, fazendo o mesmo processo, uma camada de massa, calda, recheio, até chegarmos ao topo e fazermos uma linda decoração que eu vou mostrar pra você. Aqui, ó, eu já viro ao contrário, tá? Essa aqui é a parte de cima da massa. Eu viro o contrário, agora vai ser a parte do fundinho. A gente dá uma centralizadinha. Passa um pouquinho da calda, bem pouca, tá? Porque essa massa tá extremamente úmida. Não precisa de muita calda. Espera dar uma descidinha. E aí a gente vem novamente com o nosso recheio. Mesma coisa. Repete o processo. Ó, vou fazer pro outro lado agora, ó. Também dá certo. Enche, volta. Pressiona, volta. Pressiona, volta. Pressiona, volta. Muito bem, fiz todas as gotinhas. Agora eu vou fazer o restante do preenchimento só com o movimento circular, tá? E vou repor minha manga, que acabou o recheio. Percebam que eu não tive nenhuma dificuldade em tirar o recheio daqui e impressionar. Por quê? Porque a minha manga não estava cheia demais, então não vai causar problema de tendinite, dores, nada disso. Então sempre você repondo a sua manga no momento em que acabar o recheio é o ideal, tá? Tá aqui, ó, fiz aqui, terminei. Vou repor minha manga. Agora, eu vou repor minha manga de outra forma, daquela forma sem o copo, para vocês verem também que é possível, tá? Ó, a manga já está suja, percebam que não subiu nem um pouquinho de recheio, olha, minha mão está limpa, tá bom? Então realmente dá certo, ó. Vou abrir minha manga e vou fazer um copinho, ó. Um copinho com a mão de baixo. Então, nesse copinho aqui que a gente insere o recheio, tá? Você também pode colocar no copo, como eu mostrei anteriormente. Só que a gente repõe o recheio de brigadeiro. Passa nas laterais da manga, que o próprio brigadeiro se encarrega de ficar coladinho, tá? Prontinho, ó. Agora eu vou subir a minha manga de confeitar. Vou mostrar outra coisa que eu sempre faço pra vocês quando eu quero que esse recheio desça e ele não crie aquelas bolhas de ar na hora de confeitar, de decorar o bolo, tá? Eu tenho aqui uma espátula de alisar bolos, tá? Ela é uma espátula de plástico. E essa parte aqui mais grossa é que eu utilizo para empurrar o recheio. Então a gente fica com o recheio todinho embaixo e a gente consegue fazer com que ele não tenha bolhas no interior. Então quando a gente vai fazer esse movimento aqui de preenchermos as gotinhas, ele não vai ter bolhas. Então olha só, a gente estica a manga. E a gente empurra, ó. Empurra o máximo que a gente conseguir, tá? O que vai sair de ar aqui a gente coloca dentro do potinho do recheio, ó. Percebam que saiu o ar. Agora a gente pode torcer que ele vai descer totalmente, novamente aqui. Então aqui a gente limpa novamente o bico. E vamos continuar a nossa montagem do nosso bolo. Mais uma massa que vai vir aqui, tá?
Mesma coisa, eu viro a parte dos fundos para cá. Então é só virar. Olha que coisa linda que ele vai ficando. Esse bolo aqui, ele vai ter mais ou menos uns 13 centímetros de altura, tá? Porque eu vou colocar 4 camadas de massa. Mas você também pode padronizar aí na sua produção com apenas 3 camadas de massa e 2 de recheio, tá? Então aqui a gente volta a fazer. Colocar um pouquinho da calda, bem pouca, tá? Esse bolo está extremamente úmido. Deixa descer um pouquinho para ela penetrar na massa. E a gente vem e repete o processo. Engorda, desce. Engorda, desce. Sempre juntinho do brigadeiro anterior para ele firmar, tá? Então ele mesmo vai colar, ó. Já estamos, ó, finalizando mais uma camada de recheio. Fazendo aqui a última gotinha. Agora a gente repete e vamos preencher o centro desse bolo. Esse bolo é tão úmido, a massa é tão gostosa, nem parece aquelas massas de bolo de cenoura que a gente vê por aí. Preenchi. Olha que coisa linda que já tá ficando o nosso naked. Agora vamos colocar a última camada de massa, tá? Mesma coisa, vou colocar o fundo da massa para cima, tá? A gente vira. Centraliza e solta, tá? Sem medo. Olha que altão que ele tá ficando, hein? Coisa mais linda. Agora, para finalizarmos, nós vamos fazer gotinho em todo o bolo, tá? Você também poderia usar outros bicos, tá bom? Isso aqui é só uma sugestão de finalização. Vou colocar aqui a calda. Pouquinha, tá? Não exagere na calda, porque ela pode desandar a estrutura do seu bolo. E aí o que a gente pode fazer? Se você for transportar esse bolo, eu te aconselho a colocar um cano de suporte. Esse aqui é um cano de PVC próprio para suporte de bolo, tá? A gente compra em lojas de confeitaria. Ele vem assim, ó, grande, tem até maiores. E aí você mede o tamanho do seu bolo, sempre um pouquinho abaixo, tá? Se o seu bolo deu aqui, você mede um pouquinho para ele não aparecer na hora de colocarmos. E aí você colocaria, corta, esqueci de falar, corta, né? Serra com uma faca de serra. Pede aí pro maridão ajudar, porque esse cano ele é bem firme. E aí você introduz no centro do seu bolo, depois de cortado na altura que você mediu, tá bom? Você introduz. Isso vai fazer com que ele tenha uma segurança, uma estabilidade na hora do transporte, no carro, né, no Uber. Então isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui se chama suporte para bolo. É um caninho de PVC que você pode enviar juntamente com o seu bolo para o seu cliente. É só avisar ele que tem um caninho para a estruturação, tá bom? E agora vamos finalizar essa lindeza. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer as gotinhas até chegarmos ao centro, tá? É bem fácil. Vou mostrar para vocês como seria. Ó, a mesma coisa, engorda, puxa, engorda, puxa. Quando chegarmos ao centro, nós vamos ver que lindeza que fica essa decoração. Sempre grudadinho, uma gotinha a outra. E a gente vai girando a bailarina e preenchendo. Então esse bolo aqui é 100% recheio de massa, né? É aquele bolo de comer assim, nossa, dando água na boca. Agora que chegamos ao centro, nós vamos preencher nesses intervalos, tá? Então, onde acabou uma, a gente começa a próxima. Vou mostrar pra vocês. Ó, aqui acabou, eu começo a próxima. Aqui acabou, eu começo a próxima. Tanto eu posso fazer pra esquerda quanto pra direita, não vai fazer diferença alguma, tá? Os canhotos aí de plantão também vão conseguir fazer. A gente pode ir até mais rapidinho. No início você começa mais devagar até pegar o jeito, depois você vê que é rápido, é fácil, é um trabalho mais prático. Muito
Muito bem, agora que nós finalizamos a nossa decoração do nosso naked, nós vamos colocar a finalização, tá? Eu tenho aqui, ó, brigadeiro. Esse aqui é um brigadeiro de 20 gramas, tá? Ó, 20 gramas. E vou colocar aqui no centro do meu bolo. É o brigadeiro com o mesmo recheio, tá? Só que a gente deixa passar um pouquinho mais para torná-lo um brigadeiro de bolear. Como eu ensinei para vocês nas aulas de recheio, temos vários sabores, você pode fazer com todos eles. Vou colocar aqui bem no centro, ó, como se fosse a cereja do nosso bolo, onde a gente finalizou o nosso bico de confeitar, o nosso brigadeiro. E olha só que lindeza ficou o nosso naked, totalmente montado à mão livre. Você não precisa de muitos utensílios, você precisa apenas de técnica para você saber montá-lo da forma correta, tá bom?